Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Cléber Oliveira Rodrigues, me congrego aqui na Assembleia de Deus, em Teresina, Piauí, do Ministério Senadep. E hoje iremos continuar nosso estudo da nossa revista da PEC, que tem como título 1º e 2º Samuel, obedecer é melhor que sacrificar. A nossa lição de hoje é a lição de número 6, que tem como título 1 Samuel 16 e 17, Davi e Golias. Teremos 3 objetivos em nossa lição. O primeiro é destacar a importância dessa batalha. O segundo é enfatizar que o Golias de hoje podem ser derrotados. E praticar o princípio de vitória descritos. Nosso textuário, ele vai nos dizer que Davi, porém, disse aos filisteus: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. A nossa verdade prática, ela nos fala, essa é uma batalha real, mas também simbólica, ilustrativa, que nos ensina como vencermos os gigantes da vida. Então, irmãos, o primeiro tópico que diz quem era Davi, o primeiro tópico ele vai nos questionar quem era Davi. Então, no primeiro subtópico 1, ele vai dizer segundo o coração de Deus, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que nos diz: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, irmãos, uma das falas mais importantes na Bíblia sobre Davi é justamente isso aí, é justamente essa frase, segundo ao coração de Deus. Mas o que significa ser segundo o coração de Deus? Claro que não significa ser perfeito ou infalível, pois nós vemos sobre a história de Davi. Ser segundo o coração de Deus significa ser uma pessoa comprometida com a vontade e os propósitos do Senhor. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi a pessoa que Deus escolheu conforme o seu agrado para ser o líder sobre Israel. Lemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus no contexto da sucessão do trono de Israel. Naquela época, Saul, ele reinava sobre os israelitas, mas ele acabou fazendo o que era mal perante o Senhor e por isso foi rejeitado. Então, através do profeta Samuel, Deus lhe avisou lá em 1 Samuel 13:14. Então, irmãos, aí nós podemos ver que Saul, ele desagradou a Deus. Ele não fez o que Deus, ele foi desobediente ao Senhor. Então, por isso, o Senhor já buscava alguém para o substituí-lo. Então, depois desta ocasião, o profeta Samuel foi enviado para a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Esse caráter de Davi foi enfatizado. Quando Samuel ficou impressionado com a imponência de Eliabe, filho de Jessé, Deus advertiu: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, irmãos, dentro desse contexto, nós vimos que quando Samuel chegou na casa de Jessé, que foi apresentado todos os filhos dele, Samuel ficou impressionado. Claro, nós podemos ver que ele tinha uma referência, que era Saul. Saul, um homem forte, alto, né? Impressionante. Então ele já tinha uma referência que o novo rei seria igual ou seria num porte maior, né? E só que a gente viu que Deus não vê
segundo o homem, mas vê segundo o seu coração. E para a gente finalizar esse tópico, quero deixar aqui duas citações da Bíblia. Em Salmos 147, versículo 10 ao 11, vai nos dizer: o que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Em 1 Crônicas 28, capítulo 28, versículo 9, vai enfatizar a orientação que Davi já estava passando a seu filho Salomão. Ele já estava orientando: meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Davi, ele tinha consciência da realidade pecaminosa, da natureza pecaminosa. Davi, ele não tinha problema em confessar a Deus os seus pecados. Davi demonstrava genuíno arrependimento diante de Deus e ele não se conformava em ficar no erro. Ele sempre clamava pela misericórdia de Deus e para suas transgressões. Ele sempre chamava pela purificação, que o Senhor purificasse de todo o seu pecado. Davi entendia que sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da força da sua vontade. Ele sabia que o seu coração era enganoso, por isso que ele sempre buscava ao Senhor. Então, a gente vê aqui também Davi, ele era comprometido com a glória de Deus e com a proclamação da sua vontade. Isso que chamava a atenção do Senhor. Ser alguém segundo o coração de Deus será completamente oposto ser alguém segundo o coração dos homens. Ou agradamos a Deus ou agradamos aos homens. Vamos passar agora para o nosso segundo subtópico, que diz: um desconhecido. Nosso segundo tópico tem como referência 1 Samuel, capítulo 16, versículo 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e lhe acharás melhor. Então aqui, irmãos, nós vemos que até ser ungido por Samuel, Davi ele era um completo desconhecido. Nós vimos que dentro da história de Davi, quando Samuel chegou para ungir Davi, acredito eu que ele tenha visto Davi franzinho e não acreditou que Davi seria o escolhido de Deus. Até ali ele era um completo desconhecido para todos, que seria rei. Mas Deus já estava preparando a situação, ensinando para Davi. O que foi que aconteceu? Quando o Espírito de Deus se afastou de Saul, os espíritos malignos, como fala a Bíblia, começaram a o atormentá-lo. Então os servos de Saul deram uma indicação para ele: olha, chama um tocador de música, porque se tocar a música para você, com a melodia, com certeza o espírito do mal sairá. Saul falou para os seus servos buscar, e ali acharam Davi. Não acharam Davi, estava tudo no propósito de Deus, que já era para Davi estar ali no palácio, vendo o que acontecia ali, vendo ali o ambiente, já estudando e aprendendo com aquele ambiente que era o palácio do rei, porque ali já estava predestinado a estar naquele trono. Como ele não tinha experiência, o Senhor já o levou lá para o palácio através da necessidade de Saul de ouvir essa melodia. Ele daí começou a ser cuidado pelo Senhor para a sua preparação de rei. Nós podemos ver que quando os filhos de Jessé foram chamados para a guerra, para a batalha, Davi não foi. Davi só foi dar força. Davi só ia para levar uma água, levar um alimento. Nós podemos ver que nem sequer ele foi considerado digno de estar lá nas tendas lá da guerra para estar auxiliando na guerra.
Então nós podemos ver que em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12 a 15, vai dizer: Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso, e os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinabe e o terceiro Simeias. Davi era o filho mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seu pai. Então, irmãos, nós vemos aqui que Davi só ia lá dar um apoio, levar uma água, levar um alimento e voltava novamente para o campo, para cuidar das ovelhas, para cuidar do campo, do seu pai e da família. Desse contexto, o que é que nós podemos verificar com essa situação? Que muitas vezes nós menosprezamos as pessoas, menosprezamos ao ser que está ao lado. Por quê? Por uma aparência, por um julgamento nosso, por um contexto que a gente já viveu, que a gente já sofreu, e a gente vai julgar pela aparência. E é por isso que nós não devemos fazer julgamento e nem pré-julgamento, porque nós só conhecemos externamente, mas o Senhor, Ele conhece o coração. Vamos para o terceiro tópico, que fala poeta e músico. Se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar, e trazei-me. Aqui, irmãos, o nosso autor vai dizer que Davi tinha uma face admirável, que era a face poética e musical. Então, nós podemos ver que essa face poética e musical era o talento de Davi, era o dom e talento dele. A gente pode ver que o próprio autor ele vai dizer o seguinte, que seus cânticos não eram apenas contemplações vazias ou panteístas, mas extravasavam o interior encharcado de Deus e de uma fé pessoal nele. A fé que Davi tinha em Deus, ele também expressava na música que ele tocava, ele expressava na vida que ele levava. Então, mais uma reflexão para a vida da gente. Como está fluindo a nossa fé no Senhor? Como está fluindo nas nossas vidas, né? Isso é uma das reflexões que a gente tem que refletir. Então, nós vemos que ele tinha talento, mais talento e dom. Mas o que é talento? O talento é um resultado genético ou um treinamento de uma certa atividade, de um certo instrumento, que no caso de Davi, ele tinha talento, mas ele também tinha dom, o dom espiritual, que é o dom do poder do Espírito Santo, pois ele servia ao Senhor, a fé que ele tinha expressava no suor, na música, na voz, expressava tudo que saía de Davi era para a glória de Deus. Nós podemos ver também que qualquer pessoa, cristão ou não, pode usufruir de certo talento, mas enquanto que apenas os cristãos, ele possui dons espirituais. Oremos sempre ao Senhor para perguntar qual é o nosso dom, qual é o nosso talento. O Senhor deu um dom, um talento para cada um que seja utilizado para a glória dele. E agora, irmãos, iremos passar para o segundo tópico, quem foi Golias. Então, nós sabemos que havia muitos gigantes na época, e Golias é um dos ancestrais dos gigantes que estavam se extinguindo na época. E os filisteus se aproveitaram do porte físico dele para ter como aliado para combater o povo de Israel. Então, vamos lá para o nosso primeiro subtópico, um gigante. O nosso primeiro subtópico se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate,
da altura de 6 côvados e 1 palmo. Então, irmãos, quem foi Golias? Golias, ele foi um gigante que servia ao exército filisteu. Os filisteus usavam justamente da sua estatura, do seu porte, para afrontar os inimigos, para meter medo e pavor a todos os que o viam. Então eles se escondiam atrás dos gigantes. Nós vemos também que a lição vai nos dizer que era algo realmente assustador, se tratando de um guerreiro. Então, os filisteus, eles se escondiam, eles se confiavam no gigante, porque eles não tinham mais em confiar devido aos deuses que eles serviam. Nosso autor aqui da revista, ele diz que não devemos achar estranho tal relatos, pois já houve descobertas arqueológicas nas Palestinas de esqueletos humanos de estaturas semelhantes. Podemos até, irmãos, verificar que os gigantes aparecem em várias histórias e mitos. Tem o João do pé de feijão, né? E agora a gente vê Davi e Golias. João do pé de feijão a gente sabe que foi mito. Então, as histórias, as pesquisas, ela vem tratando uma realidade que, sim, os gigantes, eles existiram. Nós podemos verificar que restos de gigantes foram encontrados na Bulgária, enormes restos encontrados no Equador, múmias gigantes foram encontradas nos túneis do Rio do Colorado, dedo gigante encontrado no Egito, gigantes encontrados na China, foram 5.000 gigantes encontrados na China. Então há vários relatos de gigantes. Então realmente os gigantes existiram. Como devemos achar estranho com tal relato, né? Mas houve descoberta e que confirma que realmente existia gigantes. Vamos passar para o segundo subtópico, um representante filisteu. Nesse segundo subtópico ele se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 9, que nos fala o seguinte: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei vossos servos e nós servireis. Então, irmãos, eram comuns nas guerras militares, nas guerras antigas, cada um representante de um lado escolher o seu melhor guerreiro, escolher o melhor guerreiro mais qualificado para combater com o guerreiro do outro lado. Isso para evitar a matança generalizada de todo o exército, para evitar a questão de perdas de outros homens do seu lado. Então, nós podemos ver, costumava-se colocar guerreiros mais fortes para lutar contra o melhor preparado do outro inimigo. Isso evitava grande matança, porque o vencedor da luta era considerado vitorioso da batalha. A gente vê que Golias ele tinha uma grande vantagem sobre Davi. Só que uma coisa que Golias não sabia é que não estava pelejando contra Davi, mas ele estava pelejando contra Deus. Nosso texto fala o seguinte ainda também, aqui, o nosso autor da revista, ele fala que durante 40 dias ele esbravejava em impropérios e desafio de manhã e de tarde, e ninguém ousava enfrentá-lo. O medo, o pavor tomava conta das fontes da fileira de Israel. Então, assim, o porte, a estatura, a fisionomia de Golias, ela causava medo no exército de Israel. Nós vamos ver que Davi não olhava para o medo, ele estava com o olhar voltado para Deus, voltado para o Senhor. Ele não estava com o olhar voltado para Golias. E por isso que ele viu que Golias não passava de um homem qualquer, que era mortal e comum, igual aos outros. E enquanto o exército de Israel estava tudo morrendo de medo. Então, irmãos, vamos passar agora para o terceiro tópico, que fala aqui um símbolo. O terceiro tópico ele se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se 40 dias. Então, irmãos,
Nesse tópico, ele vai falar da simbologia, do símbolo, o que é que representa Golias. Golias representa o quê? Nossas lutas, nossas batalhas que a gente enfrenta na vida, que muitas vezes a gente pensa que não vai ter fim, que muitas vezes até nos desespera. É como a simbologia do deserto, da tempestade. Golias é alegoria dessa situação assimétricas e desproporcional que todo mundo tem de vez em quando em nossas vidas. Ele, com essa simbologia, nós temos também a questão mesmo do deserto, a questão também das tempestades, né? As expressões que a gente utiliza justamente para esses momentos ruins, que são momentos ruins que muitas vezes vêm para nos abater, nos prejudicar fisicamente, muitas vezes vem para nos prejudicar espiritualmente e muitas vezes também vem para nos ensinar, né? Vem para nos ensinar. Nós temos que tirar lições sempre dessas situações de Golias, dessas situações chamadas Golias, para aprendermos também na vida. Então, assim, quais são as situações que parecem impossíveis hoje para você? Quais são as situações que parecem um grande problema hoje para você? É a sua situação na sua vida financeira, na sua saúde, na sua vida familiar. Então, meus queridos, é importante lembrar que por mais que as situações façam chegar na sua cabeça que você não tem chance, que você já perdeu, nós temos uma boa notícia. Você pode vencer esse gigante. Então, para vencer o gigante, quais são os segredos? Nós vamos ver agora no nosso terceiro tópico, segredo da vitória. Vamos para o primeiro subtópico do tópico 3, que é comunhão com Deus, que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 26, e que nos fala assim o texto sagrado: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo, do povo que lhe repetiu as mesmas palavras? Então, irmãos, um dos segredos da vitória de Davi era justamente a comunhão com o Senhor. Ele andava em profunda comunhão com o Senhor. Ele tinha relacionamento com o Senhor. Ele estava em constante oração com Deus. Estava em constante conexão, colocando Deus sempre como o primeiro e melhor amigo em sua vida. Aqui na nossa lição ele vai dizer o seguinte: a vitória é fruto de um relacionamento. Como é que nós podemos ter relacionamento com o Senhor? É conversando com Ele, permitindo Ele fazer morada em nossos corações. E então Davi, ele tinha essa comunhão com o Senhor. E o nosso autor ainda fala o seguinte: se o segredo da vitória está em andar com Deus, andar sem Ele é a certeza do fracasso. Não importa qual inteligente, forte, rico ou bem relacionada a pessoa seja, mas como é que anda a nossa comunhão com Deus? É uma reflexão, mais uma reflexão para nossas vidas. Então, nós temos sempre que estar buscando uma melhor comunhão, uma melhor aproximação, uma melhor, que eu posso dizer, mais aproximação, mais comunhão, mais relacionamento, mais intimidade com o Senhor. Dentro desse contexto aqui, nós podemos ver que faz a diferença. Então, irmãos, que venhamos sempre buscar mais comunhão com o Senhor. Amém? Vamos para o nosso segundo subtópico do nosso tópico 3, que vai dizer confiar no poder de Deus. Ele vai dizer o seguinte: Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espadas e lanças e escudo, eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tem afrontado. E esse daqui é justamente o nosso texto áureo da nossa lição. Vai dizer aqui o seguinte, a nossa revista: o segundo segredo simples que aprendemos de Davi é confiar no poder de Deus e não em armaduras e armas humanas. Glória a Deus. O Saul quis colocar armaduras em Davi, mas armadura que nem mesmo servia. Então Davi, dentro
dentro da sua perspectiva com Deus, ele viu que não precisava de armas. E ele pegou, tirou toda a armadura e passou para cima do gigante, pois Saul pensava que ele só tinha mera coragem. Interessante a gente analisar, irmãos, que Saul, ele tinha sido ungido de Deus e ele já conhecia quem era Deus e ele não estava vendo que Deus estava em Davi. Então, irmãos, é uma das reflexões que podemos fazer, é isso, que nós vivemos com Deus, usufruímos da boa vontade do Senhor, nós usufruímos muitas vezes de muitas bênçãos, das bênçãos do Senhor nós usufruímos, e às vezes a gente acaba esquecendo que o Senhor, que Deus é Deus. Não podemos esquecer que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas, como Saul já tinha esquecido, podemos dizer assim. Então, irmãos, naquele momento fazia toda a diferença a expectativa de Davi. A maior parte dos espectadores que via apenas um gigante, Davi, porém, contemplava um homem mortal que desafiava o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que não estava só ao enfrentar Golias. O Senhor lutaria por ele. Olhou para sua situação do ponto de vista divino. Muitas vezes, irmão, visualizar situações impossíveis do ponto de vista divino ajuda-nos a colocar em perspectiva os grandes problemas, uma vez que conseguimos enxergar com clareza, podemos lutar de forma mais eficaz. E então aqui nosso autor ele vai dizer o seguinte: letra A, não precisamos de um arsenal parecido com o do inimigo para vencê-lo. Então nós não precisamos desse arsenal. As nossas lutas não é contra a carne e a nossa luta não é contra o nosso vizinho, com alguém que quer nos confrontar, mas sim com o inimigo, com o diabo, que o diabo é o único inimigo de nossas vidas. E a nossa única arma é a oração. E nosso autor ainda fala que se a gente for lutar com as mesmas armas, já perdemos. Então não podemos lutar com a mentira, lutar com a calúnia, lutar com a trapaça, lutar com o engano. Nós vamos lutar sim, mas é com as armas do poder do Evangelho. Amém? Letra B, o que é que nós podemos aprender? Segunda lição que aprendemos é que não precisamos imitar ninguém para vencer. Nós vimos que que Saul colocou a armadura de Davi. Davi poderia muito bem imitar Saul, passar por Saul, ou então se sentir mais forte e poderoso com a armadura de Saul. E Davi, ele foi autêntico ao dispensar esta armadura e passar com a armadura que tem. Aqui para a nossa meditação, muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa de mando do Senhor, ou mesmo para nossas vidas, porque a gente fica esperando as ferramentas, aquela ferramenta correta para aquela situação. Já pensou se Davi fosse confrontar Golias, pensasse: espera eu ser rei, que eu vou confrontar Golias, espera eu ter uma arma melhor que eu vou confrontar Golias, ele nunca teria ido. Então muitas vezes nós damos desculpa até para servir na obra, para servir a Deus, para servir ao irmão. Eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas Deus, assim como usou o Davi, ele usa da forma que quer, do jeito que você é. Basta colocar na posição de servir ao Senhor. Na letra C ele fala aqui: por fim, Davi era um homem de nobres ideais. Sua motivação era nobre. Então, essa é a lição. Quem entra em algum desafio na vida com pureza, sem agendas escondidas e sem arrogância, será sempre vencedor, mesmo que morra na batalha. Davi era autêntico. Ele não teve nenhum empecilho em passar para confronto com Golias. Ele apenas se disponibilizou
e foi. Enquanto todos estavam 40 dias, né, ali esperando a guerra acontecer, Davi teve ação. Claro, isso tudo com a confiança e com a vida dele no Senhor. Nosso terceiro subtópico do terceiro tópico se chama ousadia, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48. E sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Enquanto o soldado de Saul corria de medo e pavor, se acovardavam diante de Golias, a mesma escritura diz que Davi correu para encontrá-lo com o gigante na batalha. Em outras palavras, ele não correu do gigante, mas para o gigante. Então, irmãos, nós vimos que Davi não correu com medo do problema. Davi correu para ir solucionar o problema. Davi tinha uma autoconfiança em Deus, porque nele mesmo, se a gente for ver, o gigante ele ia temer, mas ele sabia, ele sentia e ele via que Deus era com ele. Então, sempre busquemos estar na presença de Deus, para que Deus esteja sempre conosco, para enfrentarmos estes Golias. Aqui fala que não era uma batalha pessoal para a glória de Davi, mas uma batalha para a glória de Deus de Israel. E ninguém luta contra Deus e sairá vitorioso. Davi sabia disso e por isso estava cheio de ousadia. Enquanto todos olhavam para o gigante e desfalecia, Davi olhava para o Senhor e se enche de autoridade. Para onde estão direcionados nossos olhos? Estão direcionados para a dificuldade, para o Golias de nossas vidas, para a dificuldade, para a doença, para situações adversas que acontecem em nossas vidas? Ou então estão voltadas para o Senhor Todo-Poderoso? E finalizando aqui nossa lição, nossa aplicação pessoal, ela fala: em nossas batalhas, façamos as opções que Davi fez. Ele escolheu andar com Deus e confiar nos seus métodos. Se assim fizermos, nossos Golias também vão cair. E essa foi a lição de número 6. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. Que lição especial, que lição maravilhosa. Olha, Deus falou profundamente ao meu coração e eu tenho certeza que Deus também falou ao seu coração através dessa ministração poderosa. Então, muito obrigado por você estar conosco, muito obrigado por você fazer parte desse projeto e nós queremos pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, nós estaremos respondendo todos os comentários e juntos então nós estaremos aí construindo uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso, uma EBD de resultado. Nos vemos no próximo encontro então, em nome de Jesus. Graça e paz a todos.